Estamos chegando até o teu lar com o programa Homem de Verdade. Olha, lidar com as pressões da vida moderna e suas exigências tem levado muitos homens a uma crise existencial e espiritual. Vivemos numa sociedade em constante mudanças, onde as expectativas mudam a cada instante, onde a competição impera na sociedade, levando muitos à depressão e a um desânimo. Os desafios de um homem cristão. Esse é o tema do programa de hoje. Para estar falando sobre esse assunto, debatendo e aconselhando e orientando você, está aqui ao meu lado o pastor Leandro Venâncio. Ele é um homem de Deus, um dos pastores aqui. Ele é empresário na área de indústria. Está aqui o pastor Roberto Nicola. Ele é um dos líderes do ministério aqui na igreja e também empresário na área comercial. Pastor, doutor Marcos Vargas, né? Advogado, um homem de Deus e também líder do Ministério de Crianças aqui na nossa igreja. Vamos falar de um assunto muito importante hoje, os desafios do homem cristão nos dias de hoje. O que vocês acham disso? Pastor, primeiramente nós temos que entender que o homem é cheio de compromissos, né? Ele tem compromisso com tudo, ele tem compromisso com a vida financeira, com a esposa, com os filhos. Ele precisa primordialmente, ele é o capitão do navio. Não é verdade? Se ele apavora, todo mundo apavora. Se ele entra em pânico, todo mundo entra em pânico. Mas ele tem compromisso com tudo. Mas às vezes ele esquece de ter compromisso com uma pessoa, que se ele não tiver compromisso com ele, as coisas não vão andar do jeito que deve. Compromisso com Deus. Nossas prioridades, às vezes, quando surge alguma adversidade, alguma coisa, principalmente nesse momento de pandemia, onde o homem ele tem que tomar suas atitudes, não é verdade? Ele tem que falar assim, essa esposa, você pode sair de casa, como que deve sair, os filhos, tudo. Mas se ele não tiver, dá a direção. Mas quem pode dar a ele a direção? Deus. Se tivermos compromisso com Deus, nós conseguimos passar por essa pandemia, porque o que tem imperado nos dias de hoje chama-se espírito de confusão. O espírito de confusão tem imperado nos dias de hoje, trazendo dúvidas, as pessoas não sabem o que fazer, mas nós temos um Deus que tem um domínio sobre todas as coisas. Então nós temos que ter, em primeiro lugar, compromisso com Deus para que Ele possa estar à frente de tudo que nós vamos falar. Colocar Deus em primeiro lugar em tudo. Senhor, vai comigo. Assim como Moisés falou, Senhor, se o Senhor não for comigo, daqui eu não saio. Eu mando um anjo. Não. O Senhor tem que ir comigo. Outro desafio. Mas outro desafio, pastor, que nós estamos vivendo hoje na sociedade, nunca se houve tanto problema familiar como está acontecendo agora, nesse momento. Casais com desavenças, certo? Feminicídio, agressões dentro do lar, separações, divórcio. Por quê? Porque as pessoas não têm compromisso com Deus. E a Bíblia ensina nós amarmos a nossa esposa incondicionalmente. O mundo lá fora, o homem lá fora talvez não entenda isso. Como é que eu vou amar uma mulher que às vezes briga comigo, não está me agradando, não está me amando? Mas a Bíblia é clara quanto a isso. Para que eu possa receber o amor verdadeiro da minha esposa, eu primeiro preciso semear. O homem, ele foi comparado com o próprio Cristo, porque a Bíblia fala que Cristo, ele veio a esse mundo, se doou pela igreja, que é a representação da sua noiva, e mesmo assim a noiva não deu moral para ele, a palavra é essa mesmo, não se importou com ele, mas ele morreu por ela. E é isso que a Bíblia ensina. Nós, maridos, precisamos, nesse momento de crise, amar as nossas mulheres, compreender, entender, porque às vezes é difícil sim, às vezes o estresse é muito grande internamente, mas nós temos que deixar de lado e amar as nossas esposas, compreender, Roberto, ajudar. Isso é muito sério, porque uma família desajustada, um casamento desajustado, o que vira um lar? Onde está todo mundo junto. Não tem para onde você sair, não pode ir para casa da avó, não pode ir para casa da mãe, porque ninguém está recebendo ninguém. Você tem que ficar dentro de casa. E amargurado, triste, e estou em atrito com a sua esposa ou com o seu esposo. É tempo de mudança, querido. Esse desafio é um desafio muito grande que você tem que rever. Pastor, e o pior não é isso. E os filhos vendo toda aquela situação. Meu Deus. Aquele ringue dentro de casa. Certo? Que exemplo você está dando como sacerdote, como homem de Deus, como líder do lar, com agressões, com palavras, com atitudes com a sua esposa. Ame a sua esposa. Mesmo que ela não retribua, ama ela. O senhor falou como que ficam os relacionamentos dentro de casa. Ontem mesmo eu estava vendo o telejornal, uma reportagem,
E eu achei interessante a reportagem falando como está sendo viver em quarentena na família que tem quíntuplos, 5 filhos. Hoje no Brasil há 3 famílias que têm 5 filhos. E o interessante é que o nosso programa aqui são desafios para o homem cristão. Começamos muito bem falando do compromisso com Deus, descemos para o compromisso do homem de amar a esposa. Então, naturalmente, me resta aqui por hora falar sobre o compromisso que o homem tem que ter com os filhos. Porque qual é o pai? Se você perguntar para um pai, em sua sã consciência, ele vai dizer que dá a sua vida pelo filho. Nós somos pais aqui, eu tenho certeza absoluta. Eu não vou nem fazer essa pergunta. Mas o interessante, pastor Roberto, olha só o quanto que isso é curioso. Se você é capaz de dar a sua vida pelo seu filho, por que muitas vezes nós não conseguimos dar o mínimo do nosso tempo para os nossos filhos? Que contradição é essa? Que amor é este? Extremista. Extremista, que é capaz de dar a vida, a sua própria vida por um filho, mas às vezes os nossos filhos estão mendigando por um pingo de atenção e nós não somos capazes de dar aquele amor, aquela atenção. Os nossos filhos precisam disso. A gente não precisa ser pai simplesmente nos momentos extremos da vida. Ah, meu filho precisa de algo vital da minha parte para prosseguir. Não, às vezes ele está querendo uma atenção. Doutor Marcos, nesse tempo agora a situação está tão difícil dos lares. Você quer ver? Ver um pai ensinando uma lição da escola para o filho. Jesus amado! O pai perde a paciência, o pai não quer aquilo, mas infelizmente nós temos que voltar ao primeiro amor. O que é voltar ao primeiro amor? Amar o seu filho, cuidar. Falar para ele que você não entende, falar para ele que talvez já mudou alguma coisa, mas se comunicar. Se você não se comunicar, como é que fica a relação pai e filho? O que é mais interessante, me permita, é que muitos pais pensam que o amor é quando eu vou lá, trabalho, gero uma situação financeira, eu pago um bom colégio, eu estou dando uma boa estrutura para o meu filho, e o filho não quer isso, ele quer o seu tempo, ele quer a sua presença, né? Essa é a verdade. Pastor Roberto, meus irmãos, nós precisamos ter a sabedoria de tirar coisas boas de momentos difíceis. Sim. Eu posso compartilhar com vocês, eu tenho um garotinho de 5 anos, ele está na fase de pré-alfabetização. A escola não está tendo condições, nós sabemos pelos motivos de fazer. Sabe o que eu resolvi fazer? Eu resolvi criar uma memória boa no meu filho. Eu, o pai, eu decidi que vou alfabetizar o meu filho. Parabéns. Estou pedindo orientação às professoras, porque eu também não posso ir contra toda uma proposta pedagógica que ele já vinha, mas o tempo que eu puder, eu vou investir na educação e na alfabetização do meu filho. Por quê? Nós precisamos aproveitar circunstâncias difíceis e otimizar isso com os nossos filhos, porque já não há uma aproximação muito grande. Totalmente, e vai gerar memórias, que isso nunca mais vai sair da memória. Um testemunho de vocês, eu viajava muito com meus filhos. E eu fazia tabuada com o Roberto, que é meu filho mais velho. Hoje, ele é um crânio na matemática. Ele faz conta com uma facilidade muito grande, porque na sua infância, eu ficava perguntando o tempo todo, 4 mais 4, 4 vezes 4, 4 dividido por 5, o tempo todo. Isso memorizou. Eu ajudei, certo? Exatamente esse momento que nós estamos passando, né? Gente, outra coisa também que eu vejo nesse momento de pandemia é que às vezes a pessoa é muito boa numa área, excelente nessa área, e às vezes capenga numa outra área. É um excelente esposo, mas na hora que vai tratar os filhos é ruim. Às vezes ele tá... É aquela história, né? Acorda cedo, vai embora pro serviço, chega no final da tarde, a esposa tá prontinha. Agora ele tá em casa, quando ele vê, a esposa acorda 10 horas da manhã e fala assim, não é possível. Então a pessoa tem que ser o quê? Íntegra. O que é isso? Inteiro. Ele tem que ser completo. O marido ele tem que entender que todas as áreas da vida dele ele tem que dominar. Não é verdade? Ele não precisa ser... Tem uma frase que a pastora Cássia costuma dizer o seguinte, é melhor ser feito do que perfeito. Às vezes a pessoa quer ser perfeita demais numa área, acaba não fazendo as outras. Então, por exemplo, às vezes nessa pandemia, nesse processo, as pessoas acabam tem uma palavra que fala o seguinte, ela se auto-sabota.
Não é verdade? Então, por exemplo, ele mente que precisa resolver uma coisa na rua, ele fala que precisa resolver uma outra coisa, ele começa a burlar um sistema, ele começa a fazer uma coisa errada aqui, outra ali. Chega um ponto em que ele acaba se enrolando. Então a integridade do homem está muito relacionado a ser inteiro em todas as áreas da vida dele. Então que ele possa passar um tempo com o filho, possa passar um tempo com a esposa, ele possa guardar um tempo para poder falar sobre as coisas de Deus, que às vezes a pessoa, quando ela está em casa, aí o filho começa a fazer umas perguntinhas bíblicas. E aí o pai, sempre acostumado a deixar na conta do pastor. Aperta o pai. Aperta o pai. Aí a pessoa começa a ficar o quê? Capenga. Não é verdade? Às vezes ele não ajuda nas tarefas do lar. Às vezes ele... Então o que acontece? O homem ele tem que começar a ajudar a esposa. Não, deixa que eu lavo a vasilha para você, meu bem. Eu quero participar desse momento, igual você falou, pastor, que eu achei muito interessante. Eu quero participar da alfabetização do meu filho. Gente... É desafiador, porque quando os filhos são pequenos, nós somos um gênio. Meus filhos, eu estou com 20 e 22. Eu comecei como um gênio. Hoje eu sou um burrinho perto deles, né? Eles hoje dominam muito mais do que eu. Então essas são as memórias que nunca vão apagar. A integridade é a memória. Poxa, meu pai, ele me ajudou nesse momento difícil. A esposa vai falar isso. Então é interessante, você tem que ser completo em todas as áreas. Olha, doutor Marcos, segura um pouquinho aí que... Nós temos muitos desafios e responsabilidades do homem. O homem de verdade, ele é a cada dia confrontado e combatido com seus desafios. Nós vamos para um breve intervalo aí, você vai conhecer os nossos mantenedores, você vai conhecer aí um trabalho que está sendo feito hoje dentro dessa quarentena, o trabalho que a igreja está realizando. Eu quero convidar você para vir assistir os nossos cultos domingo pela manhã e à noite. Estamos preparados aqui para te receber. Veja aí esta matéria, que já nós voltamos para os desafios do homem cristão. Graças a Deus, voltamos aos nossos cultos presenciais. Nosso templo foi devidamente desinfetado em cada detalhe para o seu bem-estar. Toda pessoa que chega ao nosso templo é conferido a temperatura e realizada a higienização das mãos com álcool 70. É realizado também a higienização da sola dos sapatos. É obrigatório também o uso de máscaras. Foi também demarcado o espaço para que as pessoas possam se sentar. E atenção, pessoas de alto risco irão participar pela televisão, pela internet. Próximo domingo, 9h30 da manhã e à noite, às 18 horas, esperamos vocês para estar celebrando a Deus. Deus abençoe a nossa nação. Oração de Davi, das 6h30 às 7h45. Segunda-feira, às 14h30, as mulheres têm um encontro marcado com o manancial feminino. Hoje eu sou uma nova mulher. Me fortaleci, me trouxe a paz, me ajudou na família, com os meus filhos. Então eu diria que houve uma mudança total. Quarta-feira, o culto da família. E no mesmo horário, suas crianças, pré-adolescentes e adolescentes estarão aprendendo a palavra de Deus em salas exclusivas. Grupos familiares se reúnem nos lares promovendo a união. E eu tenho certeza que temos perto de você, perto da tua casa, um grupo familiar para te abençoar. E ainda na quinta-feira, às 20 horas, você que é jovem e casado, participe do Ministério Jovens Casais. Nós temos uma reunião alegre, divertida, onde você vai aprender muito acerca do início do casamento. Sábado, às 20 horas, algo novo de Deus está esperando por vocês aqui, todo sábado, na Catedral. Catedral Jovem é o seu lugar. Vai ser incrível ter vocês aqui com a gente. Gostaria de convidar você a participar todo domingo de um maravilhoso café da manhã e logo em seguida a nossa escola bíblica que traz ensinamentos tremendos e poderosos para a nossa alma. Domingo às 17h30, momento de oração. E às 18 horas, culto da família. O teu Deus é maior do que o teu problema, querido. O teu Deus é maior que a tua dificuldade. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Nossa jornada começa com o nascer do sol.
Temos satisfação em levar uma carga tão preciosa, algo com o poder de reunir pessoas, realizar desejos, alimentar gerações. O que fazemos é muito importante. Da mercearia do Seu José ao hipermercado, o respeito é o mesmo e a qualidade inigualável. Terminamos o dia com um sentimento de missão cumprida. Arroz e feijão Cristal, pureza em forma de grãos. Olá, estamos voltando com o programa Homem de Verdade. Os nossos desafios, as nossas responsabilidades, porque nós cristãos temos um outro comportamento a mais. O homem do mundo aí, já está no mundo mesmo, então ele não está ligando para a situação não. Agora nós, cristãos, temos desafios e responsabilidades que caem sobre nossos ombros de dirigir a nossa família segundo princípios bíblicos. E o que você tem a dizer para nós aí, pastor Marcos? No bloco anterior, o pastor Leandro falou uma palavra aqui, citou uma palavra que me chamou muita atenção e eu quero usá-la para abrir esse segundo bloco. O pastor Leandro falou aqui de uma palavra chamada sabotagem. E o interessante é que muitas vezes o homem ele entra em um ciclo de autossabotagem. O que seria a autossabotagem? É ele enganar a si mesmo. Ele mostra uma aparência para as pessoas lá fora e dentro de si ele não vive aquilo que ele expressa. E eu quero trazer isso para uma característica que muitos homens caem e é um desafio gigantesco, que é a questão da pureza sexual, da moralidade sexual que o homem de verdade, um homem cristão, ele deve ter. Porque nós somos criados para refletirmos a imagem de Deus e para exalarmos o bom perfume de Cristo. E eu pergunto, como nós vamos exalar o bom perfume de Cristo tendo um ciclo de autossabotagem, de imoralidade sexual? Às vezes o homem ele expressa ser puro, mas por dentro ele está fedendo. Ele é um sepulcro caiado, onde ele mesmo, somente ele, Deus, é que sabem dos pensamentos que permeiam a sua mente, as suas atitudes que ele conduz quando ninguém está vendo. Então eu creio que a questão da moralidade sexual, da pureza sexual, é um desafio que o homem de verdade ele deve buscar nos dias de hoje. Pastor, isso é muito sério, porque é uma área muito íntima do ser humano, do homem, que ele simplesmente, somente Deus sabe das suas ações. Somente Deus. Certo? Então, isso é um cuidado muito especial. Esse tópico, ser um homem puramente sexualmente puro, olha, querido, é um desafio. E vou dizer algo maravilhoso para você. É um desafio que, se você superar, você se torna um homem vitorioso. Talvez você está preso nessas amarras, consciente ou inconscientemente. Não tem nada a ver, não vai acontecer nada, mas talvez, de uma forma ou outra, a pornografia tenha manuseado a sua mente e o seu coração. O desafio para você hoje é se livrar dessas amarras, porque Deus tem bênção para você. A graça maravilhosa do Senhor quer te alcançar. Mas como alcançar uma pessoa que está mergulhado em coisas que não convêm a um líder, a um pai de família? Principalmente cristão. Né? Pastor, em meio a esse momento que nós estamos vivendo, um momento de crise, de pandemia, não existe nada melhor do que um amigo. A Bíblia fala que tem amigos que são mais chegados do que o irmão. E eu tenho uma experiência viva. Eu tenho um amigo hoje que é muito mais chegado do que meu irmão. O pastor Salmo sabe disso. Nós temos hoje um convívio de mais de 38 anos juntos. Temos uma história que foi construída. E nos momentos mais difíceis, nos momentos de maior crise da minha vida, nos momentos de maior dificuldade, ele foi que estendeu as suas mãos. Foi ele que emprestou o seu nome, foi ele que esteve do meu lado, foi ele que me apoiou, foi ele que me ajudou, foi ele que me financiou. Então, nesse momento que nós vivemos, uma amizade ela é tudo. Ela traz uma sustentação, ela te dá força, ela te anima, ela te encoraja, ela pega você pela mão e fala assim, vamos junto, você não está sozinho nessa jornada. E aquilo que a Bíblia fala é verdade. Existem amigos que são mais chegados que o irmão. Você tem muito mais relacionamento, muito mais convívio. Você tem muito mais, assim, interação com essa pessoa. Eu, com o pastor Salmo, temos uma história construída. Ele é o meu irmão, de fato e de verdade. Nas horas mais difíceis,
Nas horas de maiores crises da minha vida, ele esteve do meu lado, me apoiando, me ajudando, nunca me abandonou. E nesse momento agora, você tem que procurar um amigo, uma pessoa que vai te ajudar, que vai te apoiar, porque às vezes você está para baixo, às vezes você não sabe. Pastor, amigos mais chegados do que irmão. É na hora que você precisa é que eles são amigos. Às vezes são poucos, mas são pessoas que você pode confiar. São pessoas que você sabe que você vai ter total apoio nas horas de dificuldade. Então, muitas vezes, você precisa de buscar o seu amigo nessas horas de crise, como estamos vivendo nesse momento. Um amigo cristão. Exatamente. Um amigo que edifica a tua vida. Um amigo que te ajuda na caminhada. Porque hoje tem amigos que querem te levar você para uma balada, é para uma festa, é para uma noitada, é para uma bebida, porque ali você espalha toda a sua ansiedade ali na bebida. Então tem amigos que não te levam para o caminho bom, não. Então você tem que tomar cuidado com quem você anda, com quem você conversa, com quem você abre o seu coração. Se aquela pessoa vai edificar, se vai te abençoar, vai acrescentar algo de bênção na tua vida. Tome cuidado com isso. Pastor, só terminando, existe um ditado popular que é o mais verdadeiro. Diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. E, na verdade, se você quer ser uma boa pessoa, escolha suas companhias, escolha suas amizades. É verdade. E uma outra coisa também, já puxando o gancho que o pastor Roberto falou, que a falta de um amigo, a falta de uma pessoa para você poder contar os seus problemas, tem tornado uma sociedade falsa. Nós estamos vivendo numa bomba relógio, aonde que você está se surpreendendo com a atitude de pessoas que você achava que era de um jeito e ela era totalmente diferente. Você decepciona. Decepciona. Então, neste momento de pandemia, de crise que nós estamos vivendo, nós precisamos ser autênticos. Nós precisamos ser verdadeiros. Parar de ocultar o que está acontecendo conosco. Talvez a pessoa, ela está passando por uma luta, mas ela fala assim, eu não posso falar para minha esposa, eu não posso transparecer para os meus filhos, o meu pastor às vezes não pode saber disso porque ele pode me julgar. Gente, procura uma ajuda, não fique isolado. As pessoas estão chegando ao ápice. Gente, pessoas que nunca usaram droga, estão se drogando. Aí você fala assim, mas tá usando maconha? Não. Fuga. É a fuga. Desespero. Nunca se vendeu tanto. Eu não vou falar o nome eu quero fazer comercial, mas o antidepressivo diz que aumentou 50% o consumo desse antidepressivo. Para quê? Porque as pessoas estão tentando fugir do inevitável. Então, por favor, vamos verbalizar. Vamos procurar um amigo, um companheiro, uma pessoa que você possa falar. Um homem de verdade não quer dizer aquele que vai aguentar todas as coisas, não. Não, nós não somos... Gente, homem às vezes é uma panela de pressão. Na hora que explode, irmão, é uma bagunça. Então, o que nós precisamos ter? Uma pessoa, um amigo, como o pastor Roberto falou, para poder falar sobre esses problemas. Abrir seu coração. Ser verdadeiro. A verdade, gente, não há julgo na verdade. Não é verdade? Se eu chego no meu pastor e conto a minha história para ele, o que está acontecendo, ele tem, o pastor Salmo, o pastor Roberto, todos os pastores que estão na Catedral da Família, eles têm uma história, passaram por problemas. Por que nós passamos por problemas? Para que nós possamos também ensinar as pessoas a passarem por ele também. Somos homens, não somos anjos. É verdade. Então, não é verdade? Então, o que nós precisamos fazer? Ser verdadeiros, falar com as pessoas, procura um psicólogo cristão também. Temos que fazer isso. Não deixe as coisas tomarem uma proporção terrível. Divórcio aumentaram. Não poderiam ser evitados com a conversa. Com a ajuda. Mas nesse momento, de tudo isso que você está falando, certo? Existe uma solução, pastor Leandro. Se nós, homens, buscarmos em oração, se nós buscarmos uma intimidade com Deus, se a gente tiver um relacionamento diferenciado com Deus, a gente vai conseguir vencer. Vai vencer todas essas situações. Tá? Pastor, nós estamos hoje com um projeto na igreja de um relógio de oração. Entre nesse projeto. Eu estou vivenciando, o pastor Salmo já compartilhou, certo? Que tem sido tão agradável você tirar aquela meia hora, parece que é tão curta, certo? Parece que meia hora passa tão rápido. Hoje, a hora que terminou, até se você já terminou, nós estamos orando no mesmo horário. E eu fiquei mais uns 10 minutinhos ali, mas é tão gostoso. Parece que aquilo te envolve. Você tem uma intimidade, um momento com Deus, uma leitura bíblica, uma oração. Tira essa... Eu penso o seguinte, quem tem uma intimidade com Deus, ele não ora, ele conversa com Deus. É verdade. Ele conversa. É amigo, pastor. É amigo de Deus. Tem um amigo. Ele sabe que aquele amigo ali, ele está com a mão estendida para te ajudar e te abençoar. Coisa que talvez no mundo você não encontre. É verdade. Mas eu acho assim que quando a gente se predispõe a entregar mais, né, a nos diminuir e
expor mais o nosso coração ao Senhor, o inimigo ele vem com força também. Ele vem com a tentação. E eu creio que um dos desafios para o homem cristão é saber vencer as tentações. Porque as tentações elas vêm, elas são inevitáveis. Nós somos humanos, nós somos suscetíveis. Há na palavra de Deus inúmeros casos onde a gente vê homens próximos a Jesus, exemplo Judas. Em algum momento aquilo que pulsava mais dentro de Judas falou mais alto do que o relacionamento dele com Deus. E eu creio que nós precisamos ter essa sensibilidade de aprendermos a vencer as nossas tentações, para buscarmos, para persistirmos numa intimidade maior com o Senhor. O que quer dizer isto? Ter prioridade. Nós, homens de Deus, nós, homens de verdade, nós precisamos criar desafios, criar metas. E a prioridade maior é estar na vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, ter comunhão com Deus. A palavra de Deus, quando ela diz, Mateus 6,33, mas, vírgula, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, vírgula, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, eu quero lançar um desafio para você, querido. Talvez você está aí com um grande desafio dentro do seu lar, se é da área da família, se é da área com os filhos, se é da área com a esposa, se é na área sexual, se é na área, qualquer área que você estiver. Ou então você precisa vencer a tentação na sua vida. Se apegue a Jesus. Se apegue. Sabe, Deus está atrás de verdadeiros adoradores. Sabe por quê? Ele quer liberar a sua bênção, Ele quer liberar o seu milagre, Ele quer liberar a sua vitória. E Deus está esperando que uma mudança de atitude, de comportamento seu, querido. Você é um cristão, um homem de Deus, e você tem hora que você indiretamente, inconscientemente, toma decisões que não edificam e não te ajudam. Querido, é hora de nós voltarmos. Talvez você tenha prioridades, tenha metas na sua vida, que você está se tomando ela, mas talvez ela está mudando o seu rumo, a sua direção. Volte para os caminhos do Pai. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus disse isso para te abençoar. Então é hora de mudança. Querido, ouse a ser diferente. Ouse a não se conformar com esse mundo. Romanos 12, 2 diz, e não vos conformeis com esse mundo. Tem gente conformando aí com a quarentena. Tem gente conformando aí com essa pandemia. Não, isso não é nada. E quando você vê, você já está envolvido dentro do sistema que ele é pregoado. E não vos conformeis com este mundo. E não se conforme com as suas atitudes, com o seu comportamento de vida. Busque no Senhor, ore, faça uma oração de entrega. Deixe o Espírito Santo de Deus tomar conta dos seus pensamentos, suas ações, que eu quero desafiar você a se tornar uma nova criatura em Deus. E esse desafio que você recebeu aqui hoje, se você os colocar em prática, eu posso ter a certeza e garantir a você, o seu lar vai mudar, sua família vai mudar e você, o melhor, vai mudar para o bem. Pense nisso, um forte abraço, Deus te abençoe, em nome de Jesus.